professor desse mesmo curso. Ai, que interessante, tá? Inclusive, né? Tem alunas minhas assistindo aí. E assim, o interessante que o Flávio falou, a gente já vinha falando isso aqui, né, Val? A importância também dessa cultura da dança dentro da igreja e como tem mostrado, né, essa arte para tanta gente, e tanta gente através ali da igreja acaba indo procurando, né, o balé então, como forma profissional mesmo, assim, de estudo, né? Sim, com certeza. É porque, assim, são grupos sociais primários, né, que você participa. Então, primários que eu digo assim, são os primeiros grupos sociais que uma criança, né, consegue conviver, que é escola, igreja. Então, esses grupos sociais é que inspiram, né, as crianças, sejam na profissão, sejam como pessoa, como formação de caráter. Então, esses primeiros grupos sociais que as crianças têm acesso, é fundamental que tenha cultura dentro. Por quê? A igreja abrindo essa possibilidade de ter dança, que não as igrejas bem anteriores, essa dança era mais polida, né? Mais limitada. Mas hoje é muito forte, a gente vê, né? Tanto na escola quanto na igreja, as crianças se inspirarem ao reconhecer a dança dentro dela, a possibilidade de dança. E aí é isso que a gente vê muito, né, na fala de muitas pessoas que na igreja conseguiu ver, ou em projetos sociais, ou na escola aberta. Sim, lembra que o Ciri falou, né? Então, esses grupos sociais que são os primeiros que a gente tem acesso. É muito importante a gente ver a cultura dentro lá, porque inspira mesmo, né? Inspira e dá um insight, e você pode se tornar hoje, como Flavinho, profissional da área. E até dentro da igreja também tem muito mais bailarinas do que bailarinos, né? Sim. Nesse quesito, isso é uma questão de sociedade, vai ser né? sempre muito geral, essa questão de sempre ter mais bailarinas do que bailarinos. Ainda existe uma cultura do preconceito muito forte em relação à dança, ao homem na dança. Isso vai... Acho que isso não é uma coisa que a gente vai conseguir combater 100%, mas a gente tem que tentar sempre orientar, informar e mostrar mesmo para que as famílias, até mesmo se a gente for trazer num quesito, uma criança hoje pequena, uma menina que faz aula de balé clássico, a mãe e o pai colocam na aula de balé clássico, colocam ela por quê? Porque acha que é bonito, porque a menina fazendo balé, a princesinha é linda. Mas se essa mesma criança chega dentro da família, quando já estiver na fase da adolescência e diz, quero viver da dança, o pai e a mãe muitas vezes vai dizer não. Porque ainda tem essa cultura de que dança não é profissão, de que dança não é futuro para ninguém. E a gente precisa tirar isso também. A gente não pode deixar que a dança seja vista só como um hobby, só como algo, por exemplo, graça para os outros rirem. Muitas vezes já ouvi falar muito nisso. Faz uma dancinha, né? Fazer uma dancinha ali para alegrar o povo. E não é. E a gente também passou, inclusive, agora por um processo pandêmico, né? Que todo mundo teve que ficar dentro de casa. E o que é que salvaram as pessoas? A cultura. Era música, eram as lives que aconteciam, era filmes, tudo isso é arte. Então, assim, trazendo isso para a dança ela tem que ser vista como algo que é profissão, sim. Ela é profissão. Só que, infelizmente, ainda muitas pessoas ainda têm ela como, não, é só hobby. Então, assim, se você dança hoje, tá, mas você precisa, assim, fazer uma faculdade, precisa ter sua profissão. Aí a dança é paralelo. Você não pode ter já de cara, não, quero viver de dança e vou viver de dança. Você falou logo no início que você não via o balé clássico assim, de ser não, isso não é pra mim. Era também dessa questão do preconceito, ou você curte mais a área contemporânea, o balé contemporâneo, ou outras formas de dança? Não, quando eu falei isso é porque realmente eu não conseguia enxergar o balé clássico como algo para mim. Eu achava, como eu comecei dançando na igreja, como Valéria falou, inicialmente as danças que tinham na igreja eram aquelas danças mais contidas, digamos assim, mais gestual. Porém, eu sempre participei de danças na igreja católica. Isso, e realmente tinha muitos movimentos. Inclusive, eu já participei de grandes festivais de dança sacra da igreja católica. Minha esposa também. Em que realmente tinha dança de verdade. Só que eu não via ainda o balé clássico como algo possível para mim. Eu confesso que eu achava estranho. Gente, imaginar aquela roupa toda coladinha, aquilo era bem estranho. Mas é normal você ter esse preconceito, porque esse preconceito não vem da gente. Esse preconceito já vem da sociedade, pois né? É algo que já é imposto. É uma coisa né? já imposta, né? Já arraigada na gente, na sociedade. E assim, é muito difícil. Assim, o que é dança de verdade? Você Flavinho, pelo amor de Deus, toda é dança de verdade. Mas, sim, enfim, com certeza. É muito difícil você ver a cultura como profissão,
a sociedade vê a dança como cultura, como profissão. É um preconceito, né? O que é preconceito? Um conceito, né? Antecipado do que você está adquirindo, do que você está vendo. Então, e dentro das pessoas que formam mesmo o balé, formam a dança, existe o preconceito quanto idade, quanto o que é bom, o que é ruim. Então, eu acho que assim, a arte é uma via que tem que estar livre de preconceitos. Sim. Tem que estar livre disso, tem que estar acolhendo, porque assim, a cultura, ela é possível para todo mundo. E aí, a dança é o que é mais libertador. Então, ela tem que acolher, sabe? Aquela pessoa que é super formada, super técnica, super maravilhosa aos olhos de quem está, né, classificando. E acolher também aquela pessoa que tem menos possibilidades, que está na luta, que está querendo fazer a dança. Então, eu acho que a arte, antes de tudo, tem que ser acolhedora. Isso. Porque é libertadora, principalmente a dança, né? Tem que ter esse leque de possibilidades, tanto para homem, quanto para mulher, quanto para todos, todas, todes. Então, é um acolhimento. E por isso que, assim, é muito importante, eu digo, ainda cito, muito importante estar dentro da igreja, estar dentro das escolas, para que isso seja cada vez mais trabalhado. E aí cada vez mais pessoas, meninos, entrem e se estiguem e tenham essa curiosidade, né? Pois é. Posso contar só uma historinhazinha rapidinha? Rapidinho. Não, já é meia-noite. Não. Sobre meu início para a dança clássica, ainda enquanto participante integrante de Ministério de Dança. Qual era o ministério? Era Ministério de Dança Maria Passa na Frente, da Igreja Nossa Senhora do Loreto, Paróquia de Candeias. Aí, na época, isso, em Jaboatão. Na época, a gente ia participar de um festival de dança sacra. Esses festivais de dança sacra sempre tinham os jurados técnicos e os jurados que iam ver o lado da evangelização, da espiritualidade, do que você conseguia transmitir também, né? A nível de sentimento, né? É aquele que acontecia lá no Centro de Convenções, Tinha no Centro de Teatro Beberibe, acontecia muito. Pronto, com Deus na praça. Pronto, agora a gente vai ficar uma conversa ali paralela. Vai me deixar aqui. É porque o nosso ministério lá da igreja também participava dos mesmos encontros. Pronto, né? Então deve ter sido da época. Vamos embora. O que acontece? Eu ainda não fazia balé clássico, ainda não... E eu que fazia as coreografias. Minha esposa fica dizendo que ela que fazia, mas eu que fazia as coreografias em casa. Olha o nariz dele crescendo. Vocês estão assistindo a gente, bateu lá na parede e voltou. Aí, o que acontece? Eu ainda não tinha entrado no balé clássico de fato, mas eu já tinha, né, incitado esse desejo, já queria muito fazer, mas ainda não tive a oportunidade. E a gente se inscreveu, né, o Ministério se inscreveu para participar de um desses festivais. Aí eu e uma colega minha lá da época, a gente decidiu inscrever um dueto, né, um padedê, que a gente nem sabia o nome, como é que se chamava. Eu soube agora que é padedê. Padedê, um casal dançando. Padedê, em termos clássicos. Só que, tipo, eu já queria muito fazer balé clássico, mas ainda não tinha técnica. Eu disse, vamos escrever, nós dois, como padedê. Vamos estudar. Vamos escolher uma música instrumental, coisa que na época a gente não tinha o hábito, sempre eram músicas cantadas, uma música instrumental. E vamos montar uma coreografia mais clássica. Estou eu lá, montando tudo, beleza. Um dia antes do festival, era um sábado, a gente chamou uma amiga nossa, do área social, Yarinha, se você estiver ouvindo, você é culpada. Yara, que é bailarina clássica, é professora de balé clássico, né? E também da época da igreja, conhecia a gente. A gente convida Yara um dia antes do festival pra avaliar, pra dizer assim, olha, só diz como é que tá, pra ver, pra ajudar alguma coisa. Uma direção. A gente dança feliz da vida pra Yara. Yara olha pra gente bem sério e diz, quando é o festival? A gente, amanhã, ela... Tá horrível. Sério que ela falou assim? Sério, tá horrível. Lá na igreja, quando tinha, dizia assim, tá ficando ruim. Tá ficando ruim. Ela tentou tranquilizar depois, mas ela está horrível. Porque Jesus. a gente não tinha técnica, não fazia balé clássico ainda, não sabia de nada. Então, as coisas que eu via era que eu via em vídeos, que eu via no YouTube ou em filmes de dança, e pra gente ir montando a coreografia. Nisso, ela disse, vamos se acalmar, respira fundo. A gente já tava chorando, né? Porque, tipo, o festival é amanhã. Hoje ela diz um negócio desse e pronto, tá ruim. Adolescente, pronto, pois é. Já... Aí, o que acontece? Ela disse, respira. São quantos jurados pra cada coisa? Quantos jurados pra técnica e quantos jurados pra evangelização? São 5 jurados. 2 pra avaliar a técnica, 3 pra evangelização. Lá, vocês estão ganhando. São 3 pra evangelização. Técnica vocês não têm. Então, foca no que vocês têm. Ora a Deus e vai-se embora. Aí ela fez um processo de internalização. Deita, respira, ouve a música, tenta sentir, tenta
demonstrar e trabalhar o que vocês precisam mostrar, de fato, na coreografia que vocês montaram. Foi o que a gente fez. Finalizando, ela só deu alguns toques. Esse braço só traz um pouquinho mais pra cá, só faz isso assim. Isso... Beleza. Chega o dia do festival, dia seguinte, todo mundo nervoso, já querendo desistir. A gente dança, ganhamos em 3º lugar. Olha aí. Olha aí. A oração foi forte. Eu acho que não pela técnica, pela evangelização. A evangelização foi boa. Pois é, mas aí, tipo, isso foi mais um pontapé pra eu dizer assim, não, quero realmente fazer balé clássico. Agora eu vou me ajeitar, né? Agora eu vou me ajeitar. Vou agora fazer a técnica mesmo acontecer. Agora eu vou me ajeitar, porque eu tô precisando. Porque realmente foi tenso. Mas assim, Yara, obrigado, viu? Você foi inspiradora. Além de sincera. Sincerona. Além de sincerona, inspiradora. Como a sinceridade também é importante nessa questão. Verdade. Pois é. Nada como você vir, né? Com a verdade na frente. Isso. Por mais que doa, né? Por mais que doa, mas chegue e fale a verdade. Não, mas foi muito bom. E assim, trazendo ainda essa história, né, da dança na igreja, eu cheguei a participar de muitos festivais. Inclusive, eu tive a oportunidade de participar do Festival de Dança da Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Que foi um mundo de possibilidades. Por quê? Enquanto muitas pessoas pensam que a dança na igreja é algo mais limitado... Hoje não. Existem igrejas, né? Obviamente que outras denominações religiosas também têm, mas ali eu pude ver que realmente a dança é vista de verdade como algo possível dentro da igreja, porque não era só gestos, pequenos gestos, era dança, era movimento, era técnica, a gente via muita técnica. Inclusive na época eu lembro que o grupo que ganhou na categoria balé clássico era um grupo enorme em que todas as meninas, tipo, dançando na sapatilha de ponta e via técnica ali e braços. Muitos por detrás, a coisa mais linda. Então, assim, era merecedor mesmo. Então, assim, a gente via que realmente a técnica era empregada, que eles tinham realmente esse estudo. Obviamente que além da técnica tinha também o lado de evangelizar, o lado de transmitir uma mensagem sobre Deus, sobre o amor, tudo mais. Mas a dança é isso. Acho que independente de onde você esteja,